Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Êxodo 4, 1 e 2. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor respondeu para Moisés: o que é isso em suas mãos? Ou o que tens nas suas mãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, Pai. Gratos por essa chuva que tem regado a terra. Tanto tempo, Senhor Deus, de calor extremo, de sequidão. E o Senhor tem nos abençoado essa semana com essa chuva. E nós te agradecemos. Que possa continuar sendo, Senhor Deus, uma chuva mansa, uma chuva, Senhor Deus, que não traga prejuízo, mas que gere vida, Senhor Deus, sobre essa terra seca. Mas assim também nós pedimos no nosso coração, que essa chuva de bênção, a chuva do Senhor, a unção do Senhor caia sobre a nossa terra seca. Porque, Senhor Deus, sabemos que no meio de muita chuva ainda pode ser pessoas que estão com as suas terras secas, com as suas terras, seu coração seco, Pai, sedento. E mesmo que nós temos provado de chuvas abundantes nesse lugar, sabemos que muitas vezes as pessoas estão aí encobertas, escondendo-se, e não têm provado dessa chuva. Mas que hoje possa ser uma noite de transformação, mais uma noite, Senhor Deus, onde o Senhor vem mudar a nossa história, o Senhor vem impactar as nossas vidas. Assina, Senhor Deus, essa mensagem, assina aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós tivemos um culto abençoado domingo, poderoso, um culto mesmo em que o pastor Marinho trabalhou tantos domingos aí, fortalecendo, edificando o nosso coração, parece que como que construindo uma base sólida para vivermos o início. Domingo não foi um encerramento de algo, domingo não foi o ápice de uma série de mensagens, muito pelo contrário, domingo foi o início de grandes coisas que nós vamos continuar vivendo, amém? Então você possa declarar realmente, tomar posse, porque muitas vezes a gente acha que o domingo foi o ápice de algo. Não, eu tenho plena convicção de que domingo foi o start, o início de algo poderoso que nós vamos poder continuar vivendo nesses dias, vivendo aqui, vivendo aonde você estiver. O pastor Marinho trabalhou tanto o texto de Hebreus, capítulo 11, capítulo 12. Vamos abrir lá em Hebreus 12, por favor, versículo 1. Diz lá esse texto que o pastor Marinho trabalhou, Hebreus 12, 1. Trabalhou o capítulo 11 inteiro dos heróis da fé, mas daí ele, nos últimos dias, tem falado sobre Hebreus 12, 1, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, sabe, meus queridos, durante todo esse tempo que nós estudamos Hebreus 11, nós vimos os heróis da fé, que são testemunhas para nós de coisas tremendas que o Senhor operou através da vida deles. Só que depois de domingo, eu quero te falar que você foi promovido. Você não é mais um espectador como talvez você estava sendo até então. Você foi promovido a essa nuvem de testemunhas também. Você entrou nesse rol de testemunhas. Antes nós olhávamos para Hebreus 11 e víamos lá os heróis da fé, e nos surpreendíamos com aquelas histórias tão poderosas. A palavra de Deus diz: homens que o mundo não foram dignos de receber. E nós temos lá no capítulo 11, o pastor Marinho trabalhou vários personagens aqui em cada domingo, em cada culto. E depois trabalhou o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 propriamente falando. Mas depois de domingo você foi promovido a fazer parte dessa nuvem de testemunhas, e as pessoas olharem para você e você ser uma testemunha poderosa do Senhor, porque você viu, você presenciou coisas tremendas, você
pôde sentir coisas maravilhosas. Então, agora você não é mais um espectador, você foi promovido a ser também estar nesse hall de testemunhas. Aí você vai falar: Lucas, eu não consegui vir domingo, mas ainda assim, você está aqui nessa noite, você tem acompanhado de alguma forma. Eu quero te promover a essa testemunha, ainda que você não tenha vindo domingo. Essa é uma noite de promoção, é uma noite em que você pode entrar nesse hall, nessa nuvem tão cheia de testemunhas. Está faltando você também nesse hall. Por quê? Porque tem pessoas ao seu lado que precisam ouvir o teu testemunho. Tem pessoas ao teu lado que talvez não vão se converter e quando eu falo converter, não é a uma igreja, mas se converter ao Senhor, a esse Jesus que nós acabamos de adorar, acabamos de cantar, de entronizá-lo. E tem pessoas que não vão se converter a esse Jesus pela palavra de um pastor, pela palavra de uma pessoa, mas vai ser através da tua vida, vai ser através de você, daquilo que você carrega. Nós vimos aqui domingo grandes testemunhos. Eu me empolguei, celebrei a cada testemunho, desde o primeiro ao último, e logo depois aqueles testemunhos que discorreram aqui, nós vimos novos testemunhos nascer. Você ver um testemunho nascendo é maravilhoso, meu querido. Pessoas que saíram das suas cadeiras, vieram até a frente, estava gerando um testemunho. Pessoas que se levantaram das suas dores, pessoas que se levantaram dos seus traumas, das suas enfermidades. A hora que elas se colocaram de pé e vieram até a frente, isso estava sendo gerado diante dos nossos olhos, um testemunho. E a hora que elas vieram aqui, receberam a oração e receberam a cura, e receberam o livramento, a libertação, houve então o nascimento desse testemunho. E eu e você presenciamos isso. E talvez, volto a dizer, mesmo que você não estou falando apenas de domingo específico, claro, mas nós presenciamos isso a cada domingo, a cada encontro, a cada sábado, a cada quinta-feira. Nós presenciamos o nascimento de um testemunho. O Senhor quer gerar um novo testemunho nessa noite, e quer fazer nascer um novo testemunho em você. O Senhor quer fazer que você gere mais um testemunho. Não é apenas um testemunho. Talvez você vai ter apenas um testemunho na sua vida, e glória a Deus, mas talvez você seja um colecionador de testemunhos, um colecionador de testemunhos que pode falar do que Deus tem feito na tua vida. E eu queria poder trabalhar um pouco sobre isso. Nós tivemos, antes de domingo, na sexta e no sábado, um encontro com os jovens, uma imersão. E essa imersão teve o nome de Mártiras. Mártiras no grego significa testemunhas. E nós pudemos ali, de uma forma muito rica, a cada pessoa que foi pregar ali, a cada pessoa que foi ministrar, falou sobre o que é ser mártira, o que é ser essa testemunha. E nós ficamos impactados como esse assunto foi ali gerando coisas dentro de nós. Foi algo maravilhoso, meu querido. E eu queria abordar um pouquinho daquilo que nós falamos lá, né, em todo o decorrer daquele retiro. Foi só sexta noite e sábado o dia inteiro, mas nós vimos ali um exército de testemunhas, testemunhos sendo gerados naquele lugar. Eu confesso que logo quando nós decidimos fazer, eu achava que nós íamos estar ali entre 40 e 50, mas Deus nos surpreende, e estávamos ali em quase 100 jovens reunidos, glorificando a Deus. E é realmente um número para se glorificar a Deus, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje. É um número surpreendente, mas posso te falar, eu fui surpreendido pelo número que estava lá, mas ainda assim poderia ter tido mais pessoas, poderia ter tido mais jovens lá. Era um retiro específico para jovens, mas poderia ter tido mais ali jovens. Então você, jovem, não perca mais nada daquilo que pode ser ministrado aqui nessa igreja. E nós falamos um pouco sobre mártira, sobre ser testemunha. E o que é ser testemunha? Uma das coisas que nós abordamos lá: testemunha é alguém que viu, é alguém que presenciou algo, é alguém que viu um ato acontecendo, é alguém que presenciou algo e pode relatar sobre aquele ato. É alguém que é chamado na questão jurídica, na área jurídica, essa testemunha ela é chamada para dar validação para aquela questão. Ela tem a incumbência, ela tem o dever de falar aquilo que ela viu, aquilo que ela presenciou. Uma testemunha que vai lá, e eu também sou advogado, e várias vezes a gente já teve uma testemunha que chega até lá e ela não tem nada a acrescentar para nós.
Fala, você presenciou, o juiz fala, você presenciou aquele ato? Não. Você sabe por que está aqui? Não. Então pode ir embora, obrigado, não precisa mais ficar aqui. Porque não tem nada para acrescentar. É uma pessoa que não viu, que não conhece, que não sabe o que está acontecendo, caiu lá de paraquedas. Tem alguns que viram para o advogado e falam, falei bonito, doutor? Falei tudo aquilo que o senhor mandou? Aí acaba atrapalhando mais ainda, né? Mas enfim, testemunha tem que ter presenciado algo, tem que ter assistido, tem que ter visto, tem que ter falado, olha, eu vi, excelência, eu estava lá e vi o que aconteceu. E aqui a gente já chega num primeiro ponto, uma testemunha que não viu, uma testemunha que não participou, uma testemunha que não sentiu, não é uma testemunha. Mas o Senhor nos chama para sermos testemunhas. Nós estamos aqui, meus queridos, por causa de alguma testemunha. 12 discípulos que foram testemunhas e transformaram o mundo. Por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Porque por causa de 12 testemunhas fiéis, verdadeiras, que validaram aquilo que Jesus fez, transformou várias pessoas até chegar até nós. Se nós não tivéssemos aquelas testemunhas, eu e você não estaríamos aqui, estaríamos aí perdidos em nossos pecados e delitos. Então uma testemunha é alguém que valida aquilo que viu, aquilo que assistiu, aquilo que presenciou. Uma testemunha, ela tem que ser comprometida com a verdade. Não dá para chegar lá uma pessoa e dar um falso testemunho. Isso é crime. Às vezes o cara lá que está lá, o réu, matou uma pessoa, fez algo gravíssimo, mas é capaz de a testemunha que deu falso testemunho sair preso e o réu sair livre. Tão grave que é o falso testemunho. Por quê? Porque a testemunha, ela tem um compromisso com a verdade. Antes de iniciar a audiência, há uma espécie de juramento, de compromisso que a testemunha faz em dizer a verdade. Ela se compromete com a verdade. Nos Estados Unidos a coisa é tão mais séria, né? Pelo menos a gente vê em filme, não sei se é assim, mas acredito que seja, que a testemunha faz o quê? Coloca a mão sobre a Bíblia para pronunciar o seu juramento, né? A gente vê isso muito em filmes, principalmente esses filmes que relatam histórias verídicas. A pessoa coloca a mão na Bíblia e faz o compromisso para ali falar, se comprometer com a verdade. Ela está ali para ser uma agente da verdade. Eu e você nos comprometemos com a verdade daquilo que você, alguém disse, eu não lembro se foi o Tiagão, alguém falou, Deus não precisa de advogados. Deus não precisa, você não está lá para fazer a defesa de nada, você não precisa defender nada, você só precisa ser testemunha da verdade. Você só precisa ser testemunha daquilo que você está vivendo, meu querido, daquilo que você está experimentando. Se você está aqui, se você está neste lugar, é porque o Senhor tem feito algo na tua vida, e isso já é poderoso para transformar mais vidas. Então uma testemunha, ela é comprometida com a verdade. Às vezes a gente tem alguma testemunha que poderia ali nos auxiliar naquele processo, que poderia ali nos auxiliar naquela ação, e aí eu falo, meu querido, você pode testemunhar? E a pessoa fala, não, eu não posso testemunhar, porque se eu falar, eu vou perder a amizade com o fulano, eu vou perder a amizade com o cicrano, o fulano vai ficar bravo comigo. Meu querido, uma testemunha verdadeira, ela tem que estar disposta a se romper com a mentira, ela tem que estar disposta a romper com a mentira. Não dá para você ser uma testemunha verdadeira e continuar entrelaçado com a mentira, com o engano, com o mal, com o pecado. Não dá. Mas se eu falar, aquela pessoa vai ser presa. Se eu falar, aquela pessoa vai ser julgada. Você não tem que, você está comprometido com a verdade. Você tem que estar disposto a pagar o preço da verdade, de se romper com a mentira, de ter que romper ali com a mentira, com aquilo que não é legal, com aquilo que é pecado, com aquilo que é falso. Por quê? Porque você é uma testemunha da verdade. Nos teus lábios diz a verdade. O Senhor te chamou para ser verdadeiro. Mas eu sei, os seus desafios são os meus desafios. Nós sofremos, muitas vezes, sofremos não, né? Mas encontramos dificuldades em sermos verdadeiros.
em sermos testemunhas da verdade. Às vezes nós temos dificuldade de ser testemunha no nosso serviço, de mostrar o nosso testemunho no serviço. Nós talvez tenhamos dificuldade de mostrar o nosso testemunho na escola, na faculdade, mas que é um lugar bem mais difícil de você demonstrar o seu testemunho é na sala da sua própria casa, lá no seu lar, com sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. E é lá que o Senhor quer operar, quer te chamar para ser testemunha, uma testemunha verdadeira. Mas muitas vezes a gente quer viver debaixo de uma máscara, de uma ilusão, quer viver de uma forma maquiada. Meu querido, uma testemunha não pode ser maquiada, não pode ser alguém ali ludibriada, que quer enganar as pessoas. A testemunha, ela tem que ser comprometida com a verdade. Eu e você precisamos nos comprometer com a verdade, amém? A testemunha também, meu querido, ela tem que entender que vai custar tudo o seu testemunho. Às vezes a gente quer agir de modo politicamente correto, a gente quer agir às vezes de um modo politicamente aquele que é bonzinho com as pessoas, e não criar contenda com ninguém, e ter aquela situação. Mas quando nós estamos certos da verdade, nós não podemos compactuar com o pecado, nós não podemos compactuar com algumas coisas que podem manchar o nosso testemunho, que podem de alguma forma ferir o nosso testemunho, que pode talvez comprometer o nosso testemunho, e isso pode custar a amizade sua. Se algum amigo seu, se algum círculo de relacionamento seu está te afetando a ser essa testemunha de Jesus, eu sinto, você tem que colocar isso na balança, porque servir a Cristo e ser uma testemunha comprometida com a verdade vai te custar tudo, vai te custar, mas vai valer a pena, porque o próximo ponto que nós abordamos lá, e depois o nosso pastor arrematou, também falou sobre isso, é que uma testemunha pode mudar uma sentença, uma testemunha pode mudar uma condenação, uma testemunha comprometida com a verdade pode mudar a história de uma pessoa. Eu não sei se você entende, meu querido, mas o seu testemunho, tem pessoas condenadas no pecado, tem pessoas condenadas na depressão, tem pessoas condenadas com uma sentença de morte, está aguardando o teu testemunho para transformar a vida dela, para dar um novo veredito, para dar a absolvição da sua alma pelo seu testemunho. Porque se você é comprometido com a verdade, quem é a verdade? Jesus. Você está comprometido com a verdade. Tem um texto que eu separei aqui, deixa eu ver, João 18:37, por favor. João 18:37. Rogerinho, estou suando aqui, calor, estou morrendo de calor. Você pode pôr um ventiladorzinho para mim, Rogerinho? Derreter aqui. João 18:37, por favor. Então você é rei, disse Pilatos. O Mazali que falou para não ligar para mim, né, o ventilador, certeza. Falou assim, não liga não, deixa ele suar ali que nem... João 18:37 diz ali, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Palavras de Jesus. Compromisso com a verdade. Você está se comprometendo com Jesus, porque Ele veio dar o testemunho da verdade. E todos que são da verdade escutam Jesus. Você tem ouvido Jesus? Então você faz parte. Então, como eu falei, uma testemunha, ela tem o poder de mudar sentenças, decisões. Uma testemunha tem o poder de mudar uma vida. E às vezes você que passou por um momento de depressão, como foi narrado aqui no domingo, se chega para alguém que está com isso, pode transformar uma vida. Tem um pastor que fala, para cada ferida fechada, há um ministério sendo aberto na tua vida. Eu não sei o que você passou, e eu não estou falando que Deus permitiu que você passasse por isso, mas daquilo que você passou, dos traumas que você enfrentou, ou dos traumas que você está enfrentando hoje,
o Senhor pode transformar a tua história, dar um novo significado e fazer com que você seja uma testemunha do poder dele para outras pessoas. Porque tem coisas que eu não consigo falar, meus queridos, tem coisas que eu não tenho determinada autoridade para ministrar, porque eu não passei. É fácil eu falar de algumas coisas que eu não passei, mas quando tem alguém que passou por aquilo e vai testemunhar, muda. Por exemplo, eu já tive perdas significativas na minha vida, mas eu não perdi nenhum filho. Então para mim fica mais simples, eu não consigo falar isso com uma certa propriedade da dor, do luto, das dificuldades. Mas nós vemos o que os pastores da nossa igreja, pastor Marinho e pastora Nilva, passaram. Então quando eles vão e falam sobre o luto, fala sobre a perda com alguém que está vivendo isso, traz cura, porque eles são testemunhas do poder de transformação. Nós podemos olhar para eles e ver que Deus transformou a vida deles, que através de tanta dor e tristeza, eles estão aqui felizes, servindo ao Senhor. E quando alguém perde, como eles já foram muitas vezes instrumentos na vida de outras pessoas, isso gera um testemunho verdadeiro. E assim poderia dar tantos outros exemplos, né, de divórcio, de situações, de depressão, de tentativa de suicídio. Então, cada situação que a pessoa passa e é curada e é ressignificada, isso pode gerar um ministério. Talvez aquilo que você está enfrentando hoje, ou talvez aquilo que você enfrentou ontem, o Senhor quer te usar para transformar outras vidas, para que isso não fique em vão, para que isso não fique apenas uma situação que você passou. Nós ouvimos aqui um testemunho, o último testemunho poderoso, que foi falado aqui dos céus, tão poderoso quanto os outros, mas ele falou algo muito legal, muito importante. Eu precisava de Jesus, eu precisava transformar a minha vida com Jesus. Eu fazendo isso, o Senhor ia abençoar outras coisas. Isso é poderoso, meus queridos. E aí nós chegamos no texto que a gente leu no começo, Êxodo 4, 1 e 2, que diz, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, o que você tem aí na sua mão? E veja, meus queridos, que a pergunta de Deus, como muitos às vezes coloca, não foi, porque Deus perguntou, o que você tem nas mãos? Mas muitos acham que Deus chegou e falou, o que você não tem na mão? Essas pessoas que pensam nessa pergunta são os vitimistas. Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas Deus não perguntou isso para Moisés. Deus não falou assim, Moisés, o que você não tem na mão? Não, Deus não estava olhando para isso. Deus não estava olhando para aquilo que Moisés não tinha. Deus estava fazendo uma pergunta para Moisés. Mas muitos acham que a pergunta que Deus fez para Moisés foi, Moisés, o que você tinha nas mãos? São aqueles que são muito saudosistas, sabe, do passado, que vivem do passado. Tem muita gente que chega para mim, nossa, em 2018 os jovens estavam bombando, no passado parece que era legal. São as pessoas que só vivem no passado. Mas Deus não chegou para Moisés e perguntou, Moisés, o que você tinha na mão? Não foi essa a pergunta de Deus para Moisés. Mas muitos podem achar que foi essa a pergunta, mas não foi. Outros podem achar que a pergunta foi, Moisés, o que você gostaria de ter? O que você gostaria? Mas não foi essa a pergunta também. Não foi isso que Deus perguntou para Moisés. Mas talvez as pessoas acham que é essa a pergunta. Eu gostaria, se eu tivesse isso, se eu falasse igual aquele, se eu cantasse igual o João, aí eu ia fazer algo na igreja. Se eu falasse igual o pastor Marinho, daí que eu ia fazer algo na igreja. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, daí que eu ia fazer algo. Mas não foi isso que Deus perguntou para Moisés. Deus não chegou para Moisés e falou, o que você gostaria de ter? Não foi essa a pergunta. E a pergunta também não foi, Moisés, o que você terás em tuas mãos? Porque é verdade que tem muita gente no futuro, esperando algo acontecer. Quando eu me formar na faculdade, daí eu vou servir ao Senhor. Estou aqui cursando, mas agora eu acabou de nascer meu nenezinho aqui. Quando ele tiver maior, com seus 49 anos, daí eu começo a servir ao Senhor. Tem gente só pensando no futuro, achando que foi essa a pergunta que Deus fez para Moisés. O que você terá na mão? Não foi essa a pergunta também que Deus fez
para Moisés, meus queridos. A pergunta que Deus fez foi: Moisés, o que você tem nas suas mãos? E é essa a pergunta que Deus faz para nós. Tiago, o que você tem? Douglas, o que você tem? Vilma, o que você tem? Maria, o que você tem? Rodrigo, o que você tem? Davi, o que você tem? Porque é isso que Deus quer usar. E sabe, se você não tem essa resposta, eu vou te dar ela. Mas não conta para ninguém. Aliás, conta para todo mundo. O que você tem é o seu testemunho. O testemunho de uma vida transformada. O testemunho de uma vida resgatada pelo Senhor Jesus. Eu tenho desafiado a célula, tenho desafiado cada jovem. Isso tem sido quase que uma palavra constante das nossas vidas. Seja a resposta, porque se o Espírito Santo habita em você, se o Senhor Jesus é o teu Senhor e Salvador, não dá para você continuar na mesmice, não dá para você não carregar sinais e marcas do poder do Evangelho, como o pastor Marinho falou aqui, do poder de Deus sobre a tua vida. Não dá, porque ou você não se converteu ainda de verdade, ou você está completamente equivocado. Porque se você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, não tem como isso não ter te transformado, não ter te mudado, não ter feito algo na tua vida que gere esse testemunho. Tem um pastor que fala assim: se você não é a resposta para este mundo, então você faz parte do problema. E nós precisamos ser a resposta. Eu não quero ser parte do problema, eu quero ser a solução, através daquilo que eu carrego, que é a presença de Deus na minha vida. A gente tem orado aqui, cada culto de jovens tem profetizado sobre os nossos jovens. Vocês serão pessoas que vão trazer soluções, como Daniel trouxe soluções para a Babilônia, como José trouxe soluções para o Egito. Você, jovem, vai trazer soluções. As pessoas vão chegar até você e vão falar: me ajuda, qual é a direção, para onde eu vou? É isso que nós temos profetizado. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Agora, claro, tem aqueles arrogantes, tem aqueles que não sabem lidar com isso, tem aqueles que se perdem em tanta coisa e acabam naufragando na fé. Mas que você possa ser uma testemunha, porque a pergunta do Senhor nessa noite é: o que você tem na mão? E você pode ser sincero, talvez falar: Senhor, eu ainda não tenho um testemunho, mas ele está sendo gerado. Ele está sendo gerado. Eu estou gerando um testemunho, e a hora que isso vier e dar à luz, eu vou poder anunciar os teus grandes feitos, eu vou poder dizer, mas eu já posso dizer que eu já estou sendo transformado, ainda que você não está vendo, você já pode dizer. Por quê? Porque se você não tem um testemunho, eu quero dizer outra coisa que você tem uma palavra. Você tem uma palavra dos céus para a tua vida. Você já tem uma palavra declarada pelo Senhor, que Ele vai cumprir a promessa sobre a tua vida, que Ele vai fazer aquilo que você está trazendo ao Senhor. Eu não estou falando que Ele vai te dar tudo aquilo que você está pedindo, não é isso, mas aquilo que você tem trazido diariamente. Às vezes eu vejo pessoas que vêm aqui na igreja, estão aqui com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas dores. A gente nem imagina a luta dessa pessoa para ela vir na igreja, mas elas estão vindo. E eu não preciso saber, mas Deus está vendo. A dificuldade às vezes de você chegar até aqui, a dificuldade às vezes de você vir com seus filhos, a dificuldade às vezes de você vir até mesmo enfermo. Deus está vendo essa dificuldade. E vai chegar o tempo da honra, porque é uma palavra liberada do céu para a tua vida. A gente talvez não percebe. Esses dias a gente estava lá conversando com uma pessoa, e a gente falando da importância da igreja, falando da importância de estar aqui, e essa pessoa relatou algumas lutas, algumas dificuldades que a gente não sabia, e a gente foi ali e ficou impactado com tudo aquilo, e até falou assim: olha, perdão, porque eu não sabia tudo isso que você estava sofrendo, tudo isso que você estava passando. Mas agora, todas as vezes que eu vejo ela aqui, essa pessoa aqui, eu falo: meu Deus, eu sei o que essa pessoa enfrentou para estar aqui, eu sei o que ela enfrentou para vir aqui. Vocês saíram das suas casas, do seu comodismo, essa chuvinha que poderia estar lá assistindo, não, resolveram comparecer, e glória a Deus pela tua vida, amém? Precisamos ser a resposta para as pessoas, e o nosso testemunho tem que refletir
a vida de Jesus e aquilo que Ele fez em nossas vidas. Seja uma testemunha do reino de Deus. Mateus 26, capítulo 26, versículos 72 e 73. Pedro está ali naquela situação, negando Jesus. Mas há uma coisa muito legal aqui nesse texto, que quero trazer para vocês. Diz assim, ó, e Pedro jurando, né? Pedro falando, negou outra vez, não conheço este homem. As pessoas falam assim, você anda com Jesus, Pedro, você é um que anda lá com Jesus. Ele falou, não ando com Jesus. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. Por quê? O seu modo de falar te denuncia. Sabe, uma testemunha que é comprometida com a verdade, denuncia até Jesus, até no modo de falar. E aí vem a grande pergunta: o seu modo de falar te denuncia como um discípulo de Jesus? Ou te denuncia como um discípulo do outro lado? Porque Pedro foi denunciado, as pessoas identificaram Pedro pelo modo que ele falava. Não tinha como ele se desvincular daquilo que Jesus fez na vida dele. O modo dele de falar, o modo dele andar, a forma como ele se portava, denunciava ele. Pedro, quem você quer enganar? Você é um discípulo de Jesus, cara. Não, não sou, cara, você é. Hoje é invertido, as pessoas falam assim, não, eu sou um discípulo de Jesus. Não, você não é. Não, eu sou. Não, você não é. Eu estou falando, você não tem nada que denuncia Jesus na tua vida. Hoje é o invertido. E não falo isso julgando, mas como eu falei, aquele que aceita Jesus produz frutos de arrependimento. Ele renuncia à sua própria vontade, ele renuncia aos seus próprios gostos. Hoje fui surpreendido, vou contar, tá? Em casa é assim, nós somos expostos. Vou expor, tá bom? Papai, Manu e Vitória, vou expor. Papai, tio, a gente quer fazer uma pergunta. A gente pode ir no baile de máscara? Um baile das máscaras, sei lá. Eu falei, claro, claro que pode. Vamos fazer uma oração aqui? Fecha os olhos, vamos orar. Espírito Santo, ora comigo. Eu posso ir no baile que vai ter ali as ficadinhas, vai ter as músicas do mundo. Espírito Santo, você está contente com essas músicas? Posso ver o teu sorriso, Espírito Santo, nas músicas do bailinho? Daí eu sei que foi indo, foi falando. E as danças, Espírito Santo, está contente com essas danças? Aí eu falei, e aí, qual foi a resposta do Espírito Santo? A gente não vai não. Por quê? Porque não cabe, não cabe. Vontade, Lucas, elas são uma pecadoras porque elas desejaram. Não, meu querido, desejo vem, às vezes de querer conhecer o bailinho, de querer conhecer isso, desejo vem. O que nós precisamos é aprender a falar não. Porque falar assim, não sou tentado, sou o cara mais... É igual a pessoa que fala assim, sou santo, lá no mosteiro, lá isolado do mundo, lá afastado de todo mundo, é o cara mais santo. Até eu sou o cara mais santo, isolado de todo mundo. Agora eu quero ver a santidade, eu quero ver o caráter. Por isso que o lugar que é mais testado o caráter é dentro da família, marido e mulher. Porque o cara solteiro, nada, né, falando, mas o caráter da pessoa vai ser afinado no matrimônio. Não vai ser afastado como muitos se afastam de todo mundo. É isolado, e a Bíblia fala que aqueles que se isolam buscam os seus próprios interesses. Então tem gente se isolando, não gosto de pessoas, não gosto de ninguém, se isola, daí é fácil ser santo, é fácil não pecar, porque a pessoa está fechada no mundinho dela. Agora quando nós estamos junto com as pessoas, abraçando, os espinhos um do outro entrando, às vezes eu magoo, às vezes você me magoa, mas perdão, abraça, chora, derrama baba um no outro, aí está tudo bem, porque aí é vida, aí é comunidade, aí é família. Mas as pessoas querem ser santos, afastar de todo mundo, aí não dá. Olha como eu mostro Jesus lá no espelho, você sozinho lá dentro do seu quarto. Ó Jesus vendo eu aqui, como eu estou refletindo Jesus. Não, você não está refletindo. É aqui na comunidade que nós vamos ver o seu modo de ver, de andar, é o seu modo de falar. É aqui na família que nós vamos ver se você é uma verdadeira testemunha. É dentro da família. É a hora que eu acordo lá e o dia não está muito legal, e aquela não tá, é lá naquela hora que nós vamos ver o testemunho de Jesus.
É lá naquele momento em que eu falo um negócio para o Cadu não gosta, ou eu falo um negócio para ele, é nesse momento que nós vamos ser testados. É nesse momento que nós vamos ser denunciados. Que o seu modo de falar, o seu modo de vida. Tinha uma musiquinha que cantava anos 2000, né? O que você faz quando ninguém está te vendo? Já ouviu essa música? Espero que não. Mas a gente ouvia aí nas rádios às vezes. O que você faz quando ninguém está te vendo? Que o teu modo de vida possa te denunciar como um discípulo de Jesus. Amém? Mateus 5, versículos 13, 14 capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Deixa eu falar, você é sal e você é luz, não é para ficar escondido. Testemunha de Jesus não fica escondido debaixo da vasilha, ela está colocada no alto, em destaque. Eu vou deixar a Manu, o Dani, a Vitória na escola. Eu falo, o que vocês são? Sal e luz. O que vocês são? Sal e luz. Vai falando, sal e luz, eu sou sal e luz. Vai brilhando lá. Brilha estrelinha. Por quê? Porque eu não quero que meus filhos, não quero que minha sobrinha seja tímida, envergonhada, seja medrosa. Não, quero que ela seja um sal e luz. Brilha, quero que as pessoas vejam elas e vejam a luz de Jesus na vida delas, na vida do Dani. É isso que nós profetizamos para os nossos filhos. Então cobra dos seus filhos, deixa eles na escola e fala, o que você é? Sal e luz. É isso, menos que isso não. E vai aí salgar a vida de todo mundo aí dessa escola, vai iluminar a vida de todo mundo nessa escola, ser um testemunho de Jesus. Cobra isso dos seus filhos. Não deixe no bailinho da máscara não. Por fim, Filipenses 2, versículos 15 e 16. Para que se tornem irrepreensíveis e puros, ou seja, testemunhas comprometidas com a verdade, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Um louvor, por favor. Desafio, meus queridos, é que e o chamado de Deus é que eu e você sejamos testemunhas. O que você tem na sua mão, o que você carrega, o que você tem, que você possa ter um testemunho vivo, verdadeiro, que você possa ter essa unção de sal, de ser luz na tua casa, ao seu redor, para as pessoas que estão junto de você. Tenho falado ontem na célula, a gente saiu da célula falando, ninguém passa por você à toa. Todo mundo que chega até você, dá um bom dia, boa tarde, que de repente puxa uma conversa com você, é porque Deus está colocando diante de você, para que você seja sal e luz na vida dessa pessoa. Pastor Mário, quiser, vai lá com ele, anda, leva o pastor para tomar um café, leva a irmã Maria, paga um café, um café para o pastor, para a irmã Maria, né? Nos serve todos, anda com ele nos corredores, atrás, vai falar, pastor, vai na frente, vai atrás só observando. Se um parar, meu irmão, já era, está pego. O pastor vai falar de Jesus para ele. Por quê? Porque eles carregam algo que é maior que eles. Eles carregam algo que não importa. Não importa se vai vencer a conta amanhã, não importa se eles estão preocupados com isso, não importa se o pneu quebrou, se o pneu furou, se o carro quebrou, não importa se eles encontram alguém, eles estão anunciando Jesus.
Mas a verdade é que nós estamos correndo atrás de tanta coisinha nossa. Nós estamos tão focados no nosso egoísmo. Nós estamos focados se nós vamos ter um namorado, se nós vamos ter a namorada. Nós estamos focados se nós vamos ter o dinheiro para pagar o cartão amanhã. Nós estamos focados se vai cair isso, se vai acontecer aquilo. Nós estamos preocupados se isso vai acontecer. E as pessoas estão passando por nós, quase morrendo. E a gente só está focado. Eu falei ontem na célula. Eu acho que eu falei no imersão também. Quando a gente não lembra onde a gente está falando, é porque a gente está falando demais, né? Mas às vezes eu chego lá no mercado e eu estou tão focado em comprar para não errar, né? Para chegar com a compra certinha que a Kelly pediu. Eu estou tão focado naquilo lá que eu estou olhando assim para as prateleiras, estou olhando assim meio até com a cara de bravo, né? Cara fechado, olhando assim. Aí um passo assim perto de alguém e fala: oi, fala: oi. Oi, pastor, oi, tudo bem? Daí a gente tem que dar até uma disfarçada, mudar o rosto, porque fala: opa, é lá da igreja. Porque a gente está tão focado às vezes. Gente, deixa que ela ficar brava se eu levar o querosene errado. O importante é falar para ela: olha, que Deus te abençoe, como que você está? Olha, que Deus possa derramar chuvas de bênção na tua vida, trazer uma palavra. Às vezes a pessoa vai falar ali, vai poder falar. Eu não lembro, alguém contou um testemunho falando que perguntou no mercado: como que você está? A pessoa desabou ali de tanta situação difícil que ela estava passando. Nós podemos ser luz, nós podemos ser sal na vida das pessoas. O que você tem? Você tem um testemunho de vida. E se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, eu te convido a aceitar, porque é só Ele que pode transformar a tua vida e mudar a tua história. É só Ele. Essa igreja vai se tornar a melhor igreja de todos os tempos, com ar-condicionado, com cadeiras, pessoal, liderança top. Mas ela não é possível, toda essa estrutura não é possível salvar nem o teu fio de cabelo. Vamos ter ar-condicionado, vamos ter aqui a gente tem o melhor guitarrista de Piraju e região, estado de São Paulo, Brasil. Não é capaz de salvar um fio de cabelo seu. O único que pode te salvar, o único que pode transformar a tua vida é Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa noite para gerar um testemunho na tua vida. O que você tem? Amém? Deu certo o melhor guitarrista do mundo? Aquela música? Não deu? Ah, deu, lógico que deu. Você é o melhor, né? Eu falei com o melhor. A gente aprendeu uma canção no nosso retiro, e ela é uma oração desafiadora, meu querido. Não é uma música para simplesmente cantar por cantar. Não é uma música simplesmente para ter uma melodia maravilhosa. É uma música que te desafia a querer Jesus. Ela fala: dai-me Jesus. Mais do que uma palavra, mais do que uma cura, mais do que conselhos, eu quero Jesus. E você não veio aqui debaixo de chuva por causa de uma pregação. Você não veio aqui por causa dessa estrutura. Você não veio aqui porque você tem que ter vindo aqui por causa de Jesus. Lucas, mas eu estou enfermo, eu preciso de uma cura. A cura até pode vir, mas Jesus tem que vir primeiro na tua vida. Foi aí que queria trazer de novo o gancho dos céus. Ele queria algumas coisas restauradas na vida dele, mas ele sabia que a primeira coisa que precisava de ser restaurada era a comunhão com Jesus. Isso é um testemunho. Você pode ter grandes demandas aí para enfrentar, dificuldades. Seu casamento pode estar por um fio, a sua enfermidade pode estar avançando ao ponto de te levar ao óbito. Você pode estar com as suas finanças por um triz para entrar em falência. Tudo isso Deus pode restaurar. Nós cremos nisso pela fé. Mas nada disso, nenhuma dessas soluções terá valor se você tiver tudo resolvido e ainda não tiver Jesus. Que você possa ouvir essa canção. Faça uma oração aí, feche os teus olhos, ainda sentados. Depois nós vamos nos levantar, mas escute essa canção.